dia, minha gente. Já agradecer já hoje já. Hoje eu vou falar sobre como se impor na vida, minha gente. E esse exemplo aí vou dar um exemplo da minha vida, né? E eu vou dar um pouco de exemplo da minha trajetória de vida, né? O que aconteceu na minha vida. E é o exemplo que eu tenho mais real, mais próximo e que eu tive como experiência e eu quero passar para vocês. E eu me lembro quando estava na escassez da minha vida, cheguei literalmente ao fundo do poço, né, gente? Não porque eu quis chegar ao fundo do poço, mas porque me colocaram lá. Também não estou me exaltando da culpa, porque me colocaram lá porque eu permiti que me colocasse naquela posição, entendeu? Naquela situação. Então, quando eu percebi que estava naquela situação e eu percebi que eu estava ali não porque eu queria, mas porque me colocaram e porque eu permiti, porque eu tinha uma vida já estruturada, tinha minha liberdade, tinha minha paz, entendeu? E eu me perguntei como eu permiti que uma pessoa me colocasse nessa situação. E como eu não me posicionei, não me pus diante dessa situação toda. Que eu cheguei a esse fundo do poço, essa escassez. Sendo que eu já tinha uma vida tranquila, uma vida estruturada. E eu deixei essa pessoa chegar na minha vida e tentar destruir toda a minha vida. Praticamente toda a minha vida, minha gente. Porque essa pessoa me fez perder minhas casas, que eu tenho 2 casas. Eu abri mão de um sítio, que eu tinha um sítio que era da minha mãe, que eu era herdeira. Então eu abri mão, eu e minha irmã era herdeira, eu podia abrir mão desse sítio, deixei com meu irmão, só para ter paz e segurança. E hoje eu ficava me perguntando como eu permiti essa pessoa fazer tudo isso, essa bagunça toda na minha vida. E quando eu me peguei naquela situação, eu me perguntei, meu Deus, eu não posso ficar nessa situação. Eu olhava para meus filhos e dizia, eu não posso ficar nessa situação. Meus filhos não merecem estar nessa situação e eu não mereço estar nessa situação. A gente plantou, eu plantei, entendeu? Minha mãe plantou, minha mãe foi uma guerreira, uma trabalhadora. E eu permiti que uma pessoa chegue na nossa vida e faça esse reboliço todo, essa destruição toda. Por que eu permiti isso? Mesmo que seja por uma coisa bem grave, que foi ameaça, né, minha gente? Mas mesmo assim eu tinha que reagir de alguma forma, porque se a gente não reagir, não se impor na vida, deixar as pessoas achar que pode chegar na vida da gente, fazer o que bem entender, elas vão se sentir confortáveis, vão fazer o que quiser da nossa vida, vão pintar e bordar, vão fazer a gente cavalo, né? E vai ser sempre assim, se a gente não aprender a se impor na vida. Então, eu me vendo naquela situação, eu olhei para meus filhos e disse, não, eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar essa situação, porque eu plantei. Eu não posso aceitar. A gente não merece estar passando, meus filhos não merecem estar passando por aquilo, não. Por causa de um ser humano que acha que pode chegar e fazer o que quiser com a vida da pessoa e ficar por isso mesmo. Então, eu vou dar um exemplo de como eu me vem à mente, foi como se fosse assim, a gente. Eu estava num buraco, lá no fundo do poço mesmo, bem fundo, e não, é como se não tivesse nenhuma opção, nenhuma forma de sair daquele fundo do poço, mas só tinha a vontade, a força de vontade de querer sair daquele poço. Não tinha corda, não tinha escada, não tinha nada. Então, o que eu fiz? Eu usei a minha fé e minha força de vontade. Eu me pus, eu não aceitei aquele fundo do poço para mim e para minha família, para meus filhos, eu não aceitei. Então, eu fui fazendo o quê? Eu
é como se eu coloquei as pernas na parede, uma parede do poço e as costas encostadas no outro lado da parede do poço. E fui subindo aos poucos, com toda a minha força. Porque se eu decidisse ficar lá naquele fundo do poço, e o tempo passasse, ia ficando mais fraca, eu não conseguia nem tentar sair daquele fundo do poço. Eu sei que era quase impossível sair daquele fundo do poço, mas eu vi no fundo do túnel uma luz, uma esperança, uma chance de sair. E eu me agarrei àquela chance, porque se eu esperasse ia ser muito pior. Então eu me agarrei àquela chance e fui subindo, de pouquinho em pouquinho. Chegou o cansaço, as pernas cansadas, as forças se acabando, mas eu parei um pouquinho, descansei, olhei para cima e continuei. Quando eu vi a luz do túnel, eu me virei, eu fiz é agora ou nunca. Então, eu tenho uma chance, se eu tentasse botar um braço para sair daquele fundo do poço, logo com a ânsia e um gesto de inteligência, eu ia cair, eu ia descer tudo de novo para aquele fundo do poço. Então, eu decidi ali, quando eu estava bem na portinha do fundo do poço, me virar, ficar de costa, e que naquela posição eu sabia que eu ia ter mais chance de sair daquele fundo do poço. E naquela posição eu consegui ver o que tinha acima do poço para poder me agarrar, me apegar e não sair, não cair. E quando eu olhei para o fundo do poço, tinha uma rocha, e eu me agarrei com essa rocha e não larguei mais. E usei todas as minhas forças que eu podia para sair desse fundo do poço. E foi assim que eu consegui sair desse fundo do poço. Isso é mais uma teórica, né, minha gente? Teoria que eu estou usando para você ter mais ou menos como foi a minha saída desse poço, desse fundo do poço. Então, foi assim que eu fiz, minha gente, para poder sair dessa realidade, dessa escassez. Eu não aceitei, eu não permiti. Eu cheguei mesmo ao fundo dos poços, minha gente. Eu cheguei ao ponto de não ter o que dar de alimentação para meus filhos. E aquilo me doía, porque a pior dor do mundo é você, mais mãe que é sua mãe, vamos entender agora. A pior dor do mundo, os pais também, né? Tem pai também que é mãe. A pior dor do mundo é você olhar para o armário e não ter o alimento dos seus filhos. E seus filhos pequenininhos pedir e você não ter. Aquilo acaba com você. Foi um dos piores medos que eu já tive. Foi um dos primeiros, dos piores medos que eu já tive. Tirando o medo de se sentir só, né? Quando eu perdi minha mãe, ou de perder a mãe, que a gente se sente só, acha que não vai conseguir prosseguir sem ela, né? Depois desse medo foi o medo de não ter o que alimentar meus filhos. E isso, eu fiquei com tanto medo que eu prometi a mim mesma que eu não ia aceitar mais meus filhos passar por aquela situação. E hoje eu fico feito eu não paro, eu sempre estou arrumando uma forma, um jeito de suprir. E o meu maior sonho, minha gente, é ser provedora da minha família, para nunca deixar faltar nada para meus filhos. Já que o Geritona foi costumo dizer que foi um erro da minha vida. Nenhum erro, foi uma coisa do inimigo mesmo, que foi enviada pelo inimigo, entendeu? Mas isso é para outro vídeo. Então eu quero dizer a vocês que não deixem, né, gente? Mesmo com medo, eu não deixei o medo me paralisar. Não permita que o medo lhe paralise. Mesmo com medo, vá em frente. Se imponha na vida. Põe em posição. Não aceite que as pessoas façam o que elas não entenderam na sua vida. Não permita. Você é mais forte do que você imagina. Você pensa que você é fraca. Os obstáculos já aparecem na nossa vida para a gente mostrar aonde a gente é capaz de chegar, para a gente ver o quanto forte a gente é, e a gente não sabia. Você é tão forte, mas só você não sabe que você não sabe ainda que você é forte, mas você é forte, gente. Eu descobri forças que eu tinha, que eu nem imaginava que eu tinha, e eu tenho muito orgulho de mim por isso. E eu também me perguntava, eu vim de uma mulher forte, de uma mulher guerreira, que era minha mãe.
Porque eu vou permitir que uma pessoa chegue e faça isso comigo, com minha vida, achar que pode fazer esse reboliço na minha vida e eu ficar sentada esperando ela tentar bordar com a minha vida? Não. Minha mãe era uma mulher muito forte, minha gente. Eu tenho tanto orgulho de ter tido uma mãe como ela, como exemplo, que eu acredito que a maioria da minha força vem do exemplo que ela me deu. Minha mãe, ela criou 3 filhos sozinha. Tudo que você imaginar, minha mãe fez um pouco. Se eu for contar aqui, é muita coisa que minha mãe fez. E uma delas, minha mãe, quando a gente morou na primeira casa, foi uma casa de naipe, né? Aquelas lonas. E minha mãe também vinha do relacionamento abusivo, ela estava tentando fugir, então ela preferiu morar numa casa de lona, para não ter que aceitar aquela situação com os filhos dela. E foi a mesma coisa que eu fiz. Eu cheguei a morar, minha gente, aquelas casas abandonadas, como se fosse estivesse me escondendo. Eu com 2 casas e um sítio, eu morei em uma casa abandonada, minha gente, com 2 anos ou por mais, só para tentar me esconder daquela pessoa. E isso é o ponto de vista também. Então minha mãe, ela foi muito guerreira, minha gente. E eu não podia me aceitar uma pessoa fraca, não. Eu não podia me aceitar uma pessoa que não se impõe na vida, porque minha mãe foi uma mulher forte. Eu vi de uma mãe forte, uma mulher guerreira. Então eu tinha sangue de guerreira, então eu não podia aceitar aquela situação na minha vida, não. Minha mãe, depois ela construiu nossa casa, que era de lona. Minha mãe tirou, ela trabalhava durante a semana, vendendo pipoca no sinal, ela vendeu frigério na praça, ela vendia tempero, acarajé, mas já vendeu tudo que você pode imaginar. E na semana, e no final de semana, eu me lembro quando eu era criança que muitas vezes ela levava a gente para vender as coisas, porque ela não tinha com quem deixar, ela não confiava, não tinha creche naquele tempo, as creches não tinha, a gente acabava as vagas. Então, ela, nos finais de semana, ela entrou num rio que tinha lá perto de casa e tirou 1 metro de areia, minha gente, para construir essa casa. Tu acha que depois de uma mãe dessa eu tinha que aceitar? Quando eu me lembrei disso, eu não aceito. Eu não tinha que aceitar. Uma mãe forte, guerreira, ela tirou 1 metro de areia para construir nossa casa, carregou de carro de mão, de pouquinho em pouquinho, de formiguinha. E eu costumo dizer que minha mãe era mulher homem. Minha mãe era muito. Eu tenho o maior orgulho da minha mãe. Minha mãe era. Eu tenho nem palavras para dizer. Eu sou a mulher que sou hoje. 98% por causa dela. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Minha mãe eu não tenho palavras não tenho para dizer o que ela é na minha vida, o que ela fez na minha vida. E também não pude aceitar que minha mãe não ia estar feliz em ver eu nessa situação, né? Minha mãe também não merecia, ela merecia uns filhos que desse orgulho a ela, que ela lutou muito para criar a gente, entendeu? Ela foi muito guerreira, sofreu muito, então eu não pude aceitar aquela situação. E foi um exemplo da minha mãe que eu fiquei mais forte ainda, quando eu vi me lembrando de tudo que ela fez para criar a gente. E eu me vendo ali pequena, eu não pude aceitar eu sendo pequena, sendo que eu vim de uma mulher grande e forte. Então eu não aceitei. E foi assim que eu saí da minha escassez. Eu me impus na vida, eu tinha que me impor, então eu me impus e até hoje eu não aceito voltar para trás, eu não aceito, eu vou até o fim, eu só vou parar quando Deus permitir. Eu coloquei na minha cabeça, só vou parar quando Deus permitir, eu paro, senão eu não paro não, minha gente, eu não tenho nem, não está nem nos meus planos para parar. Quem está na minha frente eu vou passar por cima, vou atropelar tudo para ter. Claro, não vou puxar tapete de ninguém, mas não entre no meu caminho, que tá achando que vai puxar meu tapete, que vai atrapalhar meus planos, meus sonhos. Porque tudo que eu tô fazendo é para dar um conforto, uma vida melhor para meus filhos, uma segurança. Eu não tô falando de luxo, que eu nunca gostei de riqueza nem de luxo, gente.
Eu acredito que a felicidade está no conforto. A gente tem um conforto, já está de saúde, desde primeiramente, saúde, conforto, já está de bom tamanho. E é sobre isso, minha gente, que eu ia falando para vocês se impor na vida, não aceite, não permita que as pessoas achem que pode chegar na vida de vocês, destruir a vida de vocês, fazer o que bem entender, destruir o que você construiu, entendeu? O que você construiu e tentar apagar toda a sua história, toda a sua essência. Não permita, minha gente, não deixe que esses seres tóxicos de trevas cheguem na sua vida e façam o que bem entender. Acha que pode fazer bem entender, apagar sua imagem, sua identidade, a sua vida. Então não permita que eles cheguem e façam o que bem entender a sua vida, não. Se imponha na vida, entendeu? Se imponha, arruma um jeito, sempre tem um jeito para tudo. Então arruma uma forma de mudar a sua história, mudar a sua vida. Não aceite, não. As pessoas só fazem aquilo com a gente se a gente permitir. Se a gente decidir, não quero mais encontrar a moça, quem vai ser essa pessoa? Me diz. Se você decidir, se você se impor na vida, você é ninguém, minha gente. É a gente que tem que decidir, a gente tem que ter decisões na vida da gente, tem que decidir, tem que ter força, tem que ter a força de onde a gente não tem, buscar força em Deus, entendeu? E se impor na vida, não permitir, não aceitar que ninguém chegue e lhe paralise. E não permita também que o medo, as suas traumas, seus gatilhos lhe paralise. Não permita, não aceite. E é sobre isso, minha gente, que eu vou falar pra vocês, que eu venho passar um pouquinho da minha história pra vocês, e que vocês, se tiver nesse momento aí de escassez, lembre-se que é passageiro, que enquanto há vida, há mudanças que a gente pode mudar, nada é para sempre. Enquanto você está vivo, tem sim uma chance, não, tem várias chances de você mudar essa história. É só você colocar a cabeça para funcionar, não se desesperar, entendeu? Se apegar com Deus, lembrar que tudo é passageiro e tem um dia de cada vez. E não se desespere. Se imponha na vida, não permita que ninguém chegue e atrapalhe os seus planos, seus sonhos e destrua o que você tem mais importante, que é a sua essência, a sua vida, a sua saúde mental, a sua saúde física. Não aceite que as pessoas façam o que bem entender a sua vida, não. A vida é sua, entendeu? Quem tem que decidir as coisas na sua vida é você, não outras pessoas, principalmente se for essas pessoas que só quer atrasar a sua vida. Então não permita, não aceite, se imponha na vida. E é sobre isso, minha gente. E se vocês gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí. E se vocês não gostou também, dá um dislike e pode hypar. E lembre-se, minha gente, por mais que seja difícil, os obstáculos, se a gente não se impor, nada vai mudar. Então se imponha, toma atitude, seja forte, reaja, entendeu? E vai em frente, não se olha para trás, sem medo, não deixe o medo de paralisar. E é sobre isso. E lembre-se, seja grata.